Vamos falar dos intocáveis, ou pelo menos um deles. O ministro do STF, Gilmar Mendes, participou nesta segunda-feira no programa Roda Viva da TV Cultura. O decano da Suprema Corte comentou temas relacionados ao funcionamento do judiciário. Ao ser questionado sobre os bastidores e decisões polêmicas, como o caso da prisão do pai do empresário Ricardo Borcaro, o pai do Daniel Borcaro, o ministro fez uma definição inusitada do seu papel público. Vamos ouvir. É mais uma colaboração de alguém mais antigo no tribunal em relação a tudo que se passa no tribunal. Eu me caracterizei ao longo desses anos, vocês sabem bem, por dizer aquilo que eu penso e assumir a responsabilidade. Essa é uma marca da minha ação. Eu me entendo quase como um animador cultural hoje. Eu já não tenho nada que fazer. Já fui tudo, na verdade, colhi todas as homenagens e tenho mais uma característica que marca a minha personalidade. Eu sou dado muito mais a críticas do que a elogios, Ernesto. Se o ministro não tem mais o que fazer, pode pedir aposentadoria. Aí resolve tudo. E não precisa ser um animador cultural. Essa me surpreendeu. Animador cultural seria o quê? Mas daqui a pouco a gente vai perguntar aos nossos comentaristas, porque nessa mesma entrevista, o ministro Gilmar Mendes declarou que o colega, André Mendonça, errou ao se envolver nas negociações da delação premiada do ex-banqueiro Daniel Borcaro. Vamos ouvir a baboseira. Eu acho que é uma tarefa difícil. É um trabalho difícil. E por isso é importante que se paute por uma métrica. É importante que não se repitam os erros do passado. Ministro. Na conversa que nós tivemos, por exemplo, se disse, André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Por quê? A lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre o Ministério Público ou a Polícia Federal e o delator. Então aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. Vamos pedir o VAR, porque se o ministro Gilmar Mendes está tão comprometido com a verdade e ele observou, não sei se é na Constituição, no regulamento do STF, que o ministro não pode participar do processo de delação, a pergunta que não quer calar é aonde estava o animador cultural quando Alexandre Moraes fazia isso aqui. Essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Ricardo Holtz, tem alguma coisa aí de errada que não está certa? Tem muita coisa. Se tratando do animador cultural, que eu achei que esse nome ficou muito melhor do que a gente ter que chamar de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos chamar de animador cultural, que eu também não sei direito o que é isso, mas enfim.
Se tratando do animador cultural Gilmar Mendes, está tudo errado. O Gilmar hoje, na minha opinião, é um melanoma, é um câncer que vai corroendo, vai liderando outros na Suprema Corte brasileira e não tem de interesse público nada, a não ser os seus próprios interesses. As últimas decisões, nos últimos anos de Gilmar Mendes, têm demonstrado isso, que ele está no Supremo defendendo interesses próprios, ponto, e lidera um grupo de outros ministros que simplesmente, para resumir, não deveriam estar na Suprema Corte brasileira. Quando ele acusa o ministro André Mendonça, obrigado. Quando ele acusa o ministro André Mendonça, ele demonstra claramente o lado que o animador cultural Gilmar Mendes pertence naquela Suprema Corte. Hoje, André Mendonça é a luz no fim do túnel no nosso Supremo Tribunal Federal, deve fazer o trabalho que está fazendo, e se a gente tem alguma expectativa de algo acontecer, nesse caso do Banco Master, nós temos que crer, acreditar e defender o ministro André Mendonça, que é, na minha opinião, um dos poucos ministros naquela Suprema Corte que está fazendo um grande trabalho para o povo brasileiro. Eu adianto que o editorial de hoje vai ser sobre esse assunto, as incongruências do Gilmar Mendes e como se contrapõe para os pilares da República em termos de quais poderes o Poder Judiciário, quais são as características do Poder Judiciário segundo Montesquieu, 1748, não respeitado hoje. Maria. Montesquieu é um que se revira do túmulo toda vez, principalmente quando ele olha a realidade do Brasil. A que ponto chegamos, minha gente? A que ponto chegamos? Segré, eu tenho uma péssima notícia para você. A aposentadoria compulsória do Gilmar Mendes só vai ser em 2030. Então temos aí mais 4 anos de tristeza pela frente. Eu amo a nossa audiência porque toda vez que o Gilmar Mendes aparece aqui, vem um emoji de sapinho. Sapo, 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 sapo. Por quê, gente? Me expliquem aí. Enfim, animador cultural é engraçado, né? Porque isso me fez refletir um papel que o Gilmar Mendes tem cumprido aí para com a nossa República e com o Supremo Tribunal Federal, que é de RP, Relações Públicas e comentarista político do Supremo Tribunal Federal. Quem o segue, eu o sigo no Twitter, mais Twitter, porque eu sigo a todos para acompanhar justamente as movimentações políticas do país. E ele faz cada comentário e reflexões sobre a República, quando estava lá cumprindo a agenda no Gilmar Palusa, recebeu premiações. É isso, para mim, isso demonstra, quando ele fala que ele já recebeu todos os prêmios que ele já devia receber nessa entrevista que ele deu ontem à Roda Viva, que a gente acabou de repercutir, demonstra muito o descolamento que essas nossas elites têm em relação à realidade. Ô, seu Gilmar Mendes, o senhor não está vendo o que está acontecendo com a população? O senhor não vê que 77% das pessoas que vão votar nos senadores são senadores que vão votar impeachment dos seus nobres pares? É um descolamento absurdo, Segredo. Sabe o que acontece? Brasília é um palácio de cristal. E aí você fica tão acostumado a ser bajulado que você não consegue mais entender o quão odiado você é pela população.